Saúde o povo de Deus com a perfeita paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui à frente. A oportunidade de falar com vocês sobre a palavra de Deus. A palavra que há alguns anos ela já me tocou. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Gostaria que você estendesse a mão para cá e orasse comigo, para que nós possamos dar início, tá? Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por esta oportunidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nesta noite ouvir a Tua palavra, Deus, e que eu possa ser um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor, através de mim, Deus. Que a palavra, Senhor, que for falada aqui neste momento, Senhor, seja uma palavra do Teu coração, direto para estas pessoas que veio aqui, Senhor, para Te ouvir, meu Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero dividir com os irmãos encontra-se no livro de Lucas, capítulo 19. É uma passagem que fala sobre Zaqueu. E eu gosto muito dessa passagem porque, para mim, ela fala de decisão, fala de oportunidade e fala principalmente de salvação. Aleluia. Zaqueu, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Aleluia. Aos poucos nós vamos ler todo o capítulo, porque é um capítulo, a passagem de Zaqueu é uma passagem pequena, mas fala muito para nós. Zaqueu era um homem rico, a Bíblia faz muita questão de colocar isso explicitamente. Zaqueu era chefe dos publicanos. Publicanos, para quem não sabe, eram as pessoas que cobravam os impostos para Roma. E naquela época, para os judeus e para o pessoal, as pessoas que moravam na região, que não eram romanos, ser publicano era praticamente uma traição, porque você ia ajudar a Roma a cobrar impostos do seu próprio povo. Então Zaqueu era um homem que tinha posses, ele era rico, ele era um homem com certeza que tinha uma casa muito boa. A Bíblia não fala, mas pela história nós percebemos que Zaqueu não estava doente, sua esposa não estava doente, seus filhos não estavam doentes. Ele não estava com dificuldade financeira. E aqui é onde eu encontro uma pessoa que tinha tudo e sentia que faltava alguma coisa. Por algum motivo, Zaqueu não estava feliz, não estava contente. E Zaqueu, quando soube que Jesus estava vindo, ele tomou uma decisão de subir numa figueira. A Bíblia nos diz que quando Jesus vinha, uma grande multidão estava com ele. E essa multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, porque a Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem pequeno. E para a Bíblia enfatizar tanto que Zaqueu era um homem pequeno, eu imagino que ele era bem pequeno mesmo. E aí Zaqueu sobe numa figueira. A Bíblia diz que Jesus vinha passando e Zaqueu pensou, ele há de passar por aqui. Então ele sobe numa figueira para ver Jesus. E aqui nós vemos um motivo especial para uma pessoa ver Jesus. Sempre que Jesus estava andando, tinha com ele uma multidão. A Bíblia fala isso em vários momentos. E essa multidão sempre acompanhava Jesus por muitos motivos. E ao longo das leituras, a gente percebe que muitos eram os motivos errados. A multidão estava procurando a pessoa certa, mas por motivos errados. Eram motivos apenas pessoais.
eram motivos apenas para ter. Eram pessoas que queriam uma cura, queriam libertação, queriam às vezes uma palavra que Jesus falasse a elas. E Zaqueu tinha o melhor dos motivos para procurar Jesus. Eu vou ler aqui como a Bíblia fala exatamente. A Bíblia diz que Zaqueu procurava Jesus porque queria vê-lo. Queria ver quem era Jesus. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Será que nós estamos buscando a Jesus pelos motivos certos? Será se não é apenas motivos pessoais? Será se nós não estamos atrás de Jesus só pelas bênçãos? Tem uma passagem que Jesus diz assim: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando Jesus fala isso, muitos deixou de segui-lo, muitos deixou de acompanhar a multidão, porque estavam olhando para outro lado. E aqui nós vemos Zaqueu, uma pessoa que tinha tudo aos olhos materiais, mas sentia que lhe faltava alguma coisa. E ele procurava ver Jesus por quem ele era. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Zaqueu sobe nessa figueira que Jesus passa e olha para cima e fala: Zaqueu, desce, pois hoje convém repousar em sua casa. Quando a gente lê, tem uma aparência de algo por acaso, né? Por acaso Jesus já vinha para aquela região, Zaqueu toma a decisão de subir na figueira. E ali parece que por acaso Jesus olha para cima e vê Zaqueu. Mas na verdade não é assim. O acaso não existe para Jesus. Nós não estamos aqui hoje por acaso. Nós estamos aqui hoje por vários motivos. O principal motivo é falar de Jesus para vocês. E hoje nós estamos mostrando que para falar de Jesus nós não temos a necessidade de um só lugar. A necessidade de paredes, a necessidade de telões. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui também. Jesus já se faz presente aqui. Assim como Jesus já passou por aquela figueira, Jesus está passando aqui nesta noite. E Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce. Não foi por acaso. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e foi curada no meio da multidão, e Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Jesus pergunta porque era algo diferente. Alguém tinha o tocado com fé. Da mesma forma ele fala com Zaqueu, porque no meio da multidão ele viu um coração quebrantado. Um homem que precisava de salvação. Um homem que precisava verdadeiramente de Jesus e não só do que ele poderia fazer. E a Bíblia diz que muitos murmuravam quando soube que Jesus ia para a casa de Zaqueu. Porque sendo um publicano, os religiosos da época condenavam a Jesus porque achavam que ele estava no meio de pecadores. Eles não entenderam que Jesus veio para buscar o que se havia perdido. Jesus veio para entregar a salvação para aqueles que verdadeiramente a buscavam. E no meio daquela inveja, no meio daquelas pessoas criticando, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu a Jesus com júbilo. Para você que não sabe o que significa júbilo, significa uma extrema alegria. Então, apesar das críticas, Zaqueu, depois de ter tomado uma decisão, se agarrou à oportunidade. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala, mas Zaqueu, por ser o chefe dos publicanos, ele não era apenas o publicano, ele era o chefe dos publicanos. A Bíblia não fala, mas eu imagino naquela época Zaqueu meio assustado, pensando: será se ele vem mesmo na minha casa? Será se não foi algo só foi falado, mas será se ele vem mesmo?
Porque naquela época existia o horário para se alimentar. Jesus não andava sozinho. Então eu entendo que Zaqueu foi preparar um banquete. Não foi direto, desce e nós já vamos. Ele foi preparar um banquete. Jesus andava com muitos, no mínimo 12, com ele 13. Então Zaqueu, no costume da época que se lavava os pés dos visitantes, imagino que Zaqueu foi preparar empregados. Zaqueu foi fazer de tudo para agradar a Jesus, porque ele pensou, esta é a minha única oportunidade. A multidão atrapalhava Zaqueu, ele subiu na figueira para ver Jesus. Imagino que ele nunca pensou na sua cabeça que Jesus o chamaria. E talvez você está aqui nessa noite com o mesmo pensamento. Jesus está muito ocupado com a multidão e não vai me ver. Jesus está muito ocupado com pessoas mais honestas do que eu, mais justas do que eu, porque quando nós estamos assim, nós sempre achamos que as outras pessoas são melhores do que nós. E aí Zaqueu se agarra a essa única oportunidade de pensar, ele vem na minha casa. Zaqueu estava com o seu coração quebrantado. Acredito que pela fama de Jesus, acredito que muitas das vezes o nome de Jesus chegava primeiro aos lugares. E ele muitas das vezes para uma região e o nome dele já chegava em outras, pelos milagres, pelos feitos, pelas curas, pela sua boa palavra, né? Então, no entendimento do texto, eu entendo que Zaqueu já conhecia o nome de Jesus, já conhecia os feitos de Jesus. E por isso ele sentia esse desejo de ver quem era Jesus. E Zaqueu, com o seu coração quebrantado, sentindo que faltava alguma coisa, e talvez agora na maior ansiedade de sua vida, será que ele vem mesmo? Digamos que o horário da refeição fosse às 7 horas, eu acho que era mais cedo um pouco naquela época, mas só para a gente analisar. Digamos que Jesus se atrasasse 2 minutos pela multidão. E Zaqueu na sua casa, ansioso, talvez até pensando, ele não vem mais. Talvez até mandasse um empregado dele ir numa avenida ou em algum lugar que seria a passagem. E quando Zaqueu descobre que Jesus verdadeiramente ia para sua casa, o seu coração se encheu de alegria. E como todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus, Zaqueu, a partir daquela noite, é transformado e toma outra decisão importante. Decisão de só quem é tocado por Jesus é capaz de tomar. Ele diz, Senhor, eu vou doar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E as pessoas que eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Naquela época, os cobradores de impostos se aproveitavam de ser cobradores de impostos e colocavam valores a mais. Eles cobravam a mais das pessoas para o seu próprio ganho. E por isso Zaqueu disse, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa atitude muda. As pessoas que merecem perdão, nós perdoamos. As pessoas que nós ofendemos, nós pedimos perdão. E nós passamos, a partir daquele momento, ter uma nova identidade. Novas decisões, novos pensamentos, porque nós se importamos em agradar mais a Cristo do que as pessoas. É isso que aconteceu com Zaqueu. Ele não se importou em doar metade da sua riqueza para os pobres, nem de restituir as pessoas que roubou. Talvez ele se sentiu até aliviado. Talvez aquilo que ele buscava, como ele é uma pessoa que tinha tudo, aquilo que ele buscava, ele encontrou. A verdadeira paz, uma verdadeira alegria. E Jesus disse, hoje houve
salvação nesta casa. Jesus poderia ter dito várias coisas, mas quando Zaqueu toma a decisão de se consertar, de ser uma pessoa justa e de buscar verdadeiramente o reino de Deus, a salvação chegou em sua casa. Nós podemos perceber que não foi apenas Jesus que levou a salvação, foi a atitude de Zaqueu, a decisão de Zaqueu que trouxe a salvação para sua casa. Quando Jesus curava uma pessoa, ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. E nesse texto nós aprendemos que Zaqueu buscou a salvação. Jesus teve misericórdia, mas Zaqueu tomou a decisão e por isso houve salvação na casa de Zaqueu. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você que, por mais que Jesus esteja aqui hoje, nesta noite, a decisão não é de Jesus. A decisão de buscar a salvação é nossa. Assim como Zaqueu tomou essa decisão, somos nós que temos que tomar. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não quero tomar muito tempo do meu colega. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade.